Quando o governo compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, a renda deles sobe entre 19% e 106%, revela a pesquisa da Unicamp, Universidade de Campinas, IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e apoio do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. As compras públicas se tornaram importantes incrementos de renda para os camponeses que participam dos programas. Historicamente produz e quem compra, quem pega esse produto do agricultor familiar é o atravessador, não é, de um preço muito inferior, não é, o agricultor vendendo o excedente com uma margem, né, que não possibilita ele ter uma boa condição de vida e um preço justo por essa produção. Então, as compras institucionais, seja pelo PAA, seja pelo PENAI, ela possibilita o agricultor produzir e ter a garantia de receber um preço mais justo por essa produção que ele apresenta ali para ser consumida na sua própria região, no seu próprio território. O poder público usa duas formas de compras de alimentos produzidos pela agricultura familiar: o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Pelo PAA, o aumento da renda foi entre 19% e 39%, e pelo PNAE, de 23% a 106%. A diferença de ganhos é devido à natureza de cada programa. O Programa Nacional de Alimentação Escolar ele tem uma preocupação muito focada na alimentação dos escolares, dos estudantes, das crianças, adolescentes, também jovens e adultos. Então, a maior preocupação da alimentação escolar é oferecer um alimento de qualidade. O PA ele já nasce com um propósito um pouco distinto, que é adquirir alimentos de uma população que é vulnerável, que está no campo, inseri-los no mercado. As compras públicas de alimentos ajudam não apenas os agricultores familiares, mas também são fundamentais para a alimentação das camadas mais pobres da população. A gente tem se consolidando na literatura, que esses produtos têm qualidade nutricional melhor. Então, a alimentação ela ganhou em qualidade com a inserção desses alimentos da agricultura familiar. E isso é muito importante, porque a gente está falando de segurança alimentar e nutricional num país em que sai e volta do mapa da fome. Então, a gente tem um problema, principalmente na pandemia, a gente observou como é grave o problema de segurança alimentar e nutricional no Brasil, em que surge uma pandemia e, de repente, 60% da população brasileira está em insegurança alimentar. Então, programas como o PNAE são absolutamente fundamentais para garantir a oferta de alimentos saudáveis e também sustentáveis, né? Porque os programas de aquisição de alimentos também fomentam uma produção mais sustentável. Hoje, a agricultura familiar é responsável pelo fornecimento de 70% do que os brasileiros comem, enquanto o chamado agronegócio se volta principalmente para a exportação. Embora PAA e PNAE estejam consolidados como programas de Estado, nos governos Temer e Bolsonaro houve redução de recursos. Já no atual governo Lula, as verbas foram ampliadas. Mesmo assim, os entrevistados acham que é preciso mais investimento para beneficiar camponeses e combater a fome. O que nós queremos hoje é que o governo do presidente Lula continue fortalecendo o MDA, para ele ser um ministério capaz de induzir a produção de alimentos saudáveis, fortalecer uma Conab capaz, né, de garantir uma boa política de preço mínimo, garantir orçamento para o PAA. E, ora, se a Conab abrir um edital e rapidamente os agricultores apresentaram 1 bilhão e 100 milhões em projetos, se tiver orçamento, os agricultores familiares têm condição de vender 3 bilhões de reais em alimentos saudáveis para o povo brasileiro.